Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Tome assento, amados, por favor. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus por eu fazer parte dessa data tão importante na vida desse servo de Deus. A idade que ele está fazendo, eu não vou falar não, porque a gente não pode ficar falando a idade dos outros, né? Depois que a gente chega numa idade, é bom a gente ficar comentando. Mas ele, o irmão Jorge, irmãos, para mim, irmão Jorge, desde que eu conheci, ele tem sido uma referência. O pastor Marcondes contou aqui uma experiência que eu não sabia, né? Que eu não sabia dessa experiência, que um dia o homem que foi tirado foi ele mesmo, empossou, depois tirou. Pois é, então eu não sabia disso, mas depois de algum tempo Deus reparou o que tinha que reparar, não é mesmo? E nós estamos muito felizes com o trabalho que o nosso pastor está fazendo. E eu assemelho este homem de Deus a um personagem bíblico que tinha assim o jeito dele. A Bíblia diz que era o jeitinho dele, né? Manso, tranquilo. Quem era esse moço que foi um grande líder? Como era o nome dele? Moisés, né? Se nós tivéssemos que colocar um personagem bíblico que se parecesse com o pastor Jorge, é Moisés. Moisés, o grande libertador do povo de Israel, o homem que Deus chamou, o homem que Deus capacitou no Egito, o homem que Deus tirou do Egito, o homem que Deus colocou no deserto para um dia ter um encontro com ele, e o homem que liderou o povo de Deus para sair do Egito e construir o que eles construíram. Pastor Jorge, Deus não te colocou aqui simplesmente por te colocar. Deus te colocou aqui para o Senhor ser o grande líder espiritual desta cidade, para a glória de Deus. Amém? Na passagem que nós lemos, é aquele momento em que o povo já tinha saído e o povo agora tinha que tomar posse daquilo que Deus havia dito que eles tomariam. Quando chega perto de tomar posse, Deus instrui Moisés para que Moisés mandasse os espias para as cidades, para conhecer as cidades que eles tomariam posse. E Moisés pega um de cada tribo e manda, um de cada tribo. E eles foram, e quando chega lá, viram de verdade cidades fortificadas, viram lá pomares, plantas dando frutos, árvores dando fruto, não é? E eles então ficaram maravilhados com aquilo e trouxeram os frutos para que Moisés visse. E nos relatórios daquela grande comissão, eles começam a dizer: olha, de verdade, lá é coisa boa, ô lugar bom. Lá, ó, aquilo é terra boa, é mesmo? Mas tinha um mas lá também tem os filhos de Anak. Os filhos de Anak eram os gigantes, eram os homens que naquela época tinham mais de 3 metros de altura, não tinha 5 dedos, tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, eram homens enormes. Vimos lá também os filhos de Anak. Lá também tem os amalequitas, lá também tem os heteus, os jebuseus. Os camaradas tão fortalecidos, eles têm exército pronto, não dá para nós. Como é que é? Não dá para nós. Vamos analisar uma situação que eles colocam. Quem era o povo hebreu? O povo hebreu, irmãos, era um povo que durante 400 anos ficaram escravos no Egito. Durante 400 anos Deus permitiu que os hebreus ficassem no Egito como escravos. E eles não prosperaram absolutamente nada porque eram escravos. Eles saíram do Egito
E lá o texto diz que Deus falou para eles assim: olha, vocês antes de saírem, vocês vão pedir ouro, prata, diamante para os egípcios, e eles vão dar. Foi o que eles levaram. Foi o que eles levaram. Eles não tinham poderio bélico, eles não tinham curso superior, eles não tinham entendimento do lugar que eles iam. Eles estavam ali num amontoado de gente. Eu estava lendo esta semana uma reportagem que saiu em todos os jornais do país, na internet, dizendo que a presidente da Argentina está novamente querendo as ilhas que ela chama de Ilhas Malvinas, né? E ela quer fazer lá um grupo de presidentes dos países da América do Sul para ir lá e falar para a rainha, para o primeiro-ministro da Inglaterra, que eles querem aquelas ilhas de volta. Isso me remeteu para aquela guerra absurda que a Argentina inventou, não é mesmo? Quando eles invadiram as ilhas, tomaram as ilhas, aí os ingleses falaram assim: como é que é o negócio? Tomaram a ilha. Ah, é? Então deixa com a gente. E eles foram lá numa semana, arrebentaram com os argentinos. Por quê? Como o Brasil, a Argentina e os países da América do Sul não tem exército, não tem o poderio bélico que as nações da Europa têm. Aqui não era diferente. Aqui era uma argentininha bem pequenininha, pior ainda, que as armas deles eram lança e escudo, nada mais. E olha lá. E agora os espias vêm falar assim: a terra que Deus falou que ia dar, não dá para nós entrarmos lá não, porque lá o negócio é sério, os caras têm exército, eles têm gigante, não dá para nós entrarmos lá. Mas irmãos, eu vim aqui nesta noite para comemorar o aniversário do nosso pastor, mas nós não podemos se esquecer que aqui é um culto e adoração ao nosso Deus. Nós já ouvimos sinos, nós já ouvimos palavras de Deus, e agora eu estou ministrando a palavra do Senhor para que o culto se complete de uma forma total. E eu venho nesta noite com uma palavra profética para esta igreja, eu venho com uma palavra profética para este homem de Deus, eu venho com uma palavra profética para os obreiros desta igreja, que Deus tem ainda para Itirapina uma grande conquista no campo espiritual, porque esta é a promessa de Deus para esta cidade. Mas pastor, a cidade é pequena, olha, a condição é mínima. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus plantou a igreja nesta cidade, é porque Deus tem promessa para esta cidade. Mas tem gigante, que bom, coisa boa é quando tem gigante, porque o tombo do gigante, irmãos, ele é maior do que o tombo de um homem normal. Vocês lembram de Davi? Davi deu exemplo. Ainda que Davi não tinha aparecido ainda no cenário bíblico nessa ocasião, mas mais para frente nós vamos ver como é que se derrota gigante. Como é que é? Com arma? Não, a gente vai em nome do Senhor dos Exércitos. Não foi o que Davi disse? Olha, o gigante, você vem a mim com espada, com lança, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Rodou a fúria e jogou uma pedrinha de nada. Já era. Sabe por quê? Porque a confiança do homem e da mulher de Deus não está em poderio bélico, não está no conhecimento que nós adquirimos na faculdade, não está naquilo que eu tenho no bolso, não está nas propriedades que eu possa vir a ter. Não, a minha confiança está no meu Deus. Mas no meio dos espias foram dois, um tal de Josué e um tal de Caleb. Na ocasião, Caleb tinha 40 anos. É possível que Josué fosse um pouco mais novo, mas Caleb nessa ocasião já tinha 40 anos. Eram jovens para a época. E quando eles começam a ouvir o relato daqueles espias, eles rasgam as suas vestes, diz a Bíblia, não é mesmo? Rasgam as suas vestes. E eles começam a falar: opa, tudo isso que eles falaram é verdade. Lá tem gigante, lá tem exército fortificado, mas espera um pouquinho, se o Senhor se agradar de nós,
Então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que manda leite e mel. Irmãos, olha que inteligência desses dois homens de Deus. Josué diz assim: espera um pouquinho, se Deus se agradar de nós, né, Ele vai nos dar esta terra. Se Deus se agradar de nós. Então qual é o segredo para nós conquistarmos alguma coisa? Qual é o segredo? É Deus se agradar de nós. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus precisa? Se agradar de nós. Ah, é? Opa, então está fácil. Então eu vou passar um perfume hoje importado. Hoje, em vez de usar o gel normal da Bozan, eu vou usar um que eu ganhei, que veio lá da França. Hoje eu vou colocar o terno importado, para ver se Deus se agrada de mim. Pode colocar isso tudo por terra, irmão. Não é assim que Deus agrada, não. Sabe como é que você agrada a Deus? É quando Deus sonda o seu coração e vê que você de verdade é um homem e uma mulher que tem o coração reto diante dele. Tem um texto da Bíblia que diz assim: acharia eu homem mais fiel do que Moisés? Deus testemunhando do próprio Moisés. Quando há um levante contra Moisés, os próprios parentes dele se levantando contra ele, Deus tirou. A Bíblia diz que Deus desceu. E Deus falou assim para os parentes dele: gente, vocês estão achando que tem gente mais fiel que o meu servo Moisés? Já pensou que coisa tremenda? Já pensou que coisa maravilhosa? Deus dando testemunho do próprio Moisés. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: se você quer conquistar aquilo que Deus anda falando que Ele quer te dar, em nome do Senhor, nesta noite, o que você precisa é de verdade que o Senhor se agrade de você, que você tenha uma vida reta diante de Deus, que o seu coração seja um coração que de verdade o adore, que seja um coração que viva para Ele, que o seu coração esteja pensando nas coisas dele. E eu tenho certeza absoluta que Deus dará a você aquilo que deseja o seu coração e aquilo que você precisa conquistar. E a Bíblia, ela é uma maravilha, porque ela está repleta não só de exemplos, né, mas de casos verídicos. E eu tenho certeza absoluta que se nós aqui hoje, nós pudéssemos dar testemunho do que Deus anda fazendo, com certeza nós não teríamos tempo suficiente para ouvir testemunhos de homens e mulheres de Deus aqui, daquilo que Deus fez, simplesmente porque Deus se agradou, só porque Deus se agradou, não é mesmo? Quando você agrada o coração de Deus, pode ter certeza, você vai conquistar. E ele diz assim no versículo 8 do capítulo 14 de Números: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Olha só o que ele diz no versículo 9: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão o podemos devorar, retirou-se dele o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Presta atenção, o que Josué diz? Josué, ele fala primeiro o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar. Depois ele fala: não vamos ser rebeldes contra o Senhor, não vamos ter medo desse povo, não, porque como pão o podemos devorar. Mas como é que um camarada fala um negócio desse? Nem exército ele tinha. Irmão, a tua força não está em seus braços, a tua força está na fé que você depositou no seu Deus. O seu Deus, Ele é poderoso para dar a você a alegria de você vencer esta batalha que você está tendo com essa enfermidade que está tirando tua paz. O Senhor pode dar força a você para você conseguir transpor algumas situações que você acredita que é impossível a você transpor, mas o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para dar a você, desde que você o agrade, que você não seja rebelde à palavra dele, aquilo que você imagina que você vai transpor, porque o Deus que nós servimos, Ele é Deus poderoso. Deus poderoso. Acabou. Quando o Deus que nós servimos se agrada, as coisas acontecem de forma clara e objetiva. É tranquilo, fique em paz. Eu estava uma certa vez, um sábado pela manhã, eu fui chamado,
na minha agenda tinha uma visita para se fazer um bairro. Fui eu e minha esposa e eu levei mais 2 casais comigo. Vamos fazer uma visita de rotina a uma família que havia se convertido. Quando eu estou na rua, uma rua sem saída, chamava e se chama até hoje Rua da Fartura. Uma rua sem saída. Rua da Fartura. E eu estou lá, batendo na casa, para entrar. Aí vem um homem e diz assim para nós: vocês são os crentes? Nós somos crentes. Ah, então tá bom. É o seguinte, a minha mulher, ele falou exatamente do jeito que eu vou falar. A minha mulher, ela vai morrer daqui a pouco. Mas me ligou do Pernambuco, de Recife, o meu irmão, falando que os crentes, quando oram, Jesus cura. E ele mandou procurar os crentes. E eu então desci, ele estava no sobrado dele, e vi vocês com a Bíblia na mão, e eu achei que vocês fossem crentes. Vocês podem ir lá orar para a minha mulher ficar boa? Assim mesmo. Eu falei, aonde que é a casa? Aquela ali. Eu falei, é agora mesmo. O senhor pode esperar 10 minutinhos? O senhor acha que ela vai morrer nesses 10 minutos? Não, acho que 10 minutos não. O médico falou que ela vai morrer entre meio-dia e 1 hora da tarde. Era 10 horas da manhã? Tinha tempo, né? Não ia morrer não. Falei, então eu vou fazer uma visita aqui, depois eu vou lá orar para a sua mulher, para ela não morrer. Ah, então tá bom, eu espero o senhor lá. Assim, a conversa foi essa, conversa doida. Minha mulher vai morrer daqui a pouco, porque o médico disse. Eu falei, daqui a pouco eu vou lá. Fizemos o que tínhamos que fazer naquela casa e fomos lá para a casa, a mulher que ia morrer. Quando nós chegamos, subimos para o quarto, nós não encontramos uma mulher, nós encontramos uma caveira. Encontramos uma mulher que era mulher de verdade, mas de verdade ela estava assim sumida na cama. Era essas camas que chama king, né? Aquelas camonas. E a mulher estava bem no meio. Quando o homem descobriu o rosto dela assim para a gente ver, eu não vi uma mulher, eu vi de verdade uma morta-viva. Uma morta-viva. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa aqui nesta noite. Josué e Caleb, eles criam piamente que o Deus que os tirou do Egito e os conduziu por 40 dias, né? Foi 40 dias no deserto? Foi 40 dias? 40 dias, pastor Marcos? Foi só 40 dias que Deus conduziu eles? Foi 40 dias, pastor Marcos? Olha aqui, pastor Marcos. Ah, 40 anos? Espera um pouquinho. Deus nos tirou do Egito e durante 40 anos caminhamos no deserto. O que tem no deserto? Eu nunca fui em deserto. Vai falar para mim que só tem um sol escaldante, de madrugadas que é um frio terrível, não é mesmo? Uma cobra que tem lá, que quando ela pica, o camarada não fica vivo 2 minutos, né? Largato, calango e outras coisitas mais. É o que tem no deserto. Mas durante 40 anos eles andaram no deserto e Deus deu comida e deu água para eles durante 40 anos. Espera um pouquinho. Um Deus que te tira do Egito e anda com você 40 anos no deserto, não vai te dar uma terra? Opa! Espera um pouquinho. Ô irmão, quando eu entro naquele quarto daquela mulher, primeira coisa, eu entro ali como homem de Deus que sou e disse: Deus me tirou do lamaçal do pecado, Deus me tirou do pecado, Deus me deu um nome, hoje o meu nome está escrito no livro da vida, eu sei em quem tenho crido, então eu vou orar aqui e esta mulher vai levantar o nome de Jesus, porque o Senhor me deu. O que Ele te deu? Ele te deu poder. Louvado seja o nome do Senhor. O que Jesus disse antes de ascender ao céu? Eu vou para o Pai, mas vos deixarei o quem? O Consolador. E a partir do momento que este Consolador, ele habitou na terra, a Bíblia diz que o Pedro covarde, lembra do Pedro covarde? Do Pedro que negou Jesus, do Pedro que puxou a espada e cortou a orelha do camarada, é aquele Pedrão lá mesmo, que quando a coisa apertava, ele aqui, ó, saía fora porque ele não botava muita fé. Mas esse Pedro, quando ele recebeu a unção de Deus na vida dele, a Bíblia diz que ele levanta, ele prega como nunca tinha pregado e quase 3.000 almas se convertem para a glória de Deus. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, se você crê nesse Deus, levante a sua mão e glorifique a Deus, porque se o Senhor tem promessa para a tua vida, Ele vai cumprir, porque de onde Ele te tirou? Aí estou lá olhando para a mulher, como é o nome dela? Maria. Ah, Maria?
Seu Luiz, a dona Maria, o que ela tem? O médico falou que ela está com câncer. Vai morrer, disse que vai morrer daqui. Meio-dia, 1 hora morre. Eu falei, seu Luiz, o senhor tem filhos? Eu tenho, na verdade, seu pastor, eu tinha 2, mas já dei um para minha irmã e dei o outro para a irmã dela, porque eu tenho que trabalhar, então eles vão criar, eu vou trabalhar e eu ajudo lá, porque já dei. O senhor já deu? Mas de papel passado? Não passei o papel, mas já dei. Dei um para cada um. Eu falei, então tá bom, então o senhor hoje vai fazer um serviço. Falei para ele, qual que é o seu serviço, pastor? O senhor hoje à tarde vai buscar os meninos, porque quem vai criar esses meninos é ela. O senhor acha mesmo, seu pastor? Eu peguei e falei assim, o que o teu irmão falou com o senhor lá de Recife? Ele falou que quando os crentes oram, Jesus cura. Então ele falou a verdade. É isso que o teu irmão falou? É isso mesmo. Vamos orar. Primeiro eu falei de Jesus para ele, ele aceitou Jesus lá no quarto. Depois que ele aceitou Jesus, nós oramos. Irmão, se você não acreditar nisso, você é incrédulo. Porque o que eu vou dizer agora foi o que aconteceu. E se você quiser conhecer a irmã Maria, a irmã Luiz, é a coisa mais fácil do mundo. Hoje eles são pastores num bairro de São Paulo chamado Vila Ema. Vila Ema, tá? Ele é presbítero e dirige a igreja de Vila Ema. Aí eu peguei e orei no nome de Jesus. E eu falei exatamente como Caleb. Eu falei, Deus, se o Senhor se agrada do nosso coração, se o Senhor tem se agradado de nós, da vida desta mulher e ela levante agora. Irmão, nós acabamos de orar. Eu puxei pelo braço da mulher, a mulher que fazia mais de 8 meses que não se assentava, ela se assenta na cama e diz assim para o marido dela, Luiz, eu estou morrendo de fome. Espera um pouquinho, como é que é o negócio? Deus precisa se agradar, irmão. Deus precisa se agradar. E outra coisa, não seja rebelde. Se Deus está falando, Deus vai fazer como Caleb está dizendo aqui. Portanto, como pão podemos devorar. Não fique preocupado com o inimigo. O inimigo é grande, pastor. O pastor, o senhor não conhece o tamanho do bicho. Irmão, quanto maior, maior é o tombo. Deus é com você. Você está preocupado com o quê? Com o teu filho que começou a experimentar o crack e não sai dele? É isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus é o Deus que livra o homem do crack também. Deus é o homem que livra a moça da prostituição. Deus é o Deus que livra os jovens da maconha e também da carreirinha de pó. Deus é poderoso para libertar o teu marido, a sua esposa. Sabe o que falta a você? Deus se agradar do seu coração e acabou. Não seja covarde. Irmã Maria, que era irmã a partir de então, se levanta. Ela não conseguia andar, culto natural, mas era sábado, à noite tinha culto. Ela não foi no culto, irmãos? Ela foi no culto, na cadeira de roda. Foi no culto. Com 15 dias estava andando. Com 1 mês já estava dando glória a Jesus e aleluia. Hoje, irmão Luiz e irmã Maria são pastores de igreja na Vila Ema para a glória do Senhor Jesus. Ela é bem pequenininha, bem baixinha, mas está forte, está grandona. Está uma grandona com grandona onde, pastor? Não é baixinha, está grandona no reino. E por onde ela passa, ela conta isso. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. No aniversário do pastor Jorge, Deus só pede uma coisa para você conquistar aquilo que aos teus olhos parece difícil. No versículo 8, se o Senhor se agradar de nós. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não seja rebelde. Acabou. São essas duas coisas. Depois ele diz, a partir do momento, o inimigo será como pão, nós vamos devorar. Tá? E tem uma coisa, retirou-se deles, do inimigo, o seu amparo. O que tinha que favorecer eles acabou, porque Deus está conosco. Não tem mais. Esta é a palavra de Deus para o seu coração nesta noite. O seu inimigo, a partir de hoje, ele está perdendo. Ele perde a força. A força que ele tinha acabou. Simplesmente por uma coisa, porque o Senhor é conosco. Não temas. Baixe a cabeça, eu quero orar com você agora. Senhor.